Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a disciplina de Geografia, aula número 44. Sempre caderno, lápis e borracha junto com vocês, para vocês fazerem as anotações durante a nossa aula. Hoje, então, nós vamos falar sobre tecnologia. Nós falamos nas nossas aulas anteriores sobre os meios de comunicação e como a tecnologia foi, e é ainda muito importante para o avanço desses meios de comunicação. Então, a gente vai ver hoje um pouquinho mais sobre a tecnologia, ok? Os objetivos da nossa aula: compreender a importância da tecnologia na evolução da humanidade, identificar alguns dos principais avanços tecnológicos da humanidade e valorizar momentos com as pessoas que gostamos. Então, vamos lá. Tecnologia. Estudamos nas aulas anteriores sobre os meios de transporte e também sobre os meios de comunicação. Vimos que a tecnologia está presente na evolução desses dois recursos importantes no nosso cotidiano. Tanto os meios de transporte quanto os meios de comunicação são muito importantes, Eles facilitam muito a nossa vida, o nosso cotidiano, Quando precisamos ir a algum lugar, quando precisamos nos comunicar. E a tecnologia é a responsável para que esses meios de comunicação avancem, se desenvolvam e sejam, cada vez de mais fácil acesso para as pessoas. Porque antes, quando eles foram criados, era muito difícil, era caro para que as pessoas pudessem ter um carro, um telefone, uma televisão. E hoje em dia não, É mais fácil as pessoas terem um meio de transporte, terem seus próprios meios de comunicação. Então, nessa aula, nós vamos estudar e conhecer como que surgiu a tecnologia e alguns dos seus principais avanços. Então, vamos lá. Hoje em dia, a tecnologia é algo muito presente no nosso dia a dia. Estamos sempre vendo novos celulares, televisores, eletrodomésticos e outros objetos cada vez mais modernos. Isso acontece graças ao avanço constante da tecnologia. Então, sempre tem um celular novo, a televisão com uma função nova, uma função diferente. Os eletrodomésticos também, a máquina de lavar, Agora já tem a máquina que lava, que seca, a geladeira também, Cada vez tem mais funções, mais tecnologia, enfim. São eletrodomésticos, que eram simples e que cada vez estão ganhando mais tecnologia. Os brinquedos, já muitos não são apenas a boneca, apenas o carrinho, Eles fazem coisas, eles andam sozinhos, eles falam, eles fazem, muito mais do que ser apenas aquele brinquedo como ele era. E isso tudo acontece por causa da tecnologia, o avanço da tecnologia. Mas você já parou para pensar se a tecnologia não existisse? Como seria? Como iríamos nos comunicar? O que faríamos no nosso tempo livre? Então, muitas vezes, quando nós temos um tempo livre, a gente utiliza a tecnologia, A gente assiste um filme, assiste algo na TV, no celular, um jogo, um videogame, enfim, Se a gente acaba, às vezes, ficando em casa, a gente usa a tecnologia para nos distrair, para passar o tempo. Como seria se ela não existisse, Se tudo fosse como era há séculos atrás, há milênios atrás. É difícil imaginar um mundo sem tecnologia, não é mesmo? Porque a tecnologia está em tudo, em praticamente tudo mesmo. Então seria muito difícil a gente parar e imaginar a vida sem a tecnologia, porque seria sem quase sem nada, nenhum item que a gente utiliza, porque ela está presente em quase tudo que a gente precisa no nosso dia a dia. Podemos não perceber, mas a tecnologia está em várias coisas, na TV, no micro-ondas, na máquina de lavar, nos carros e muito mais. Muitas vezes não precisa ser algo que a gente precise ligar na tomada para ter tecnologia. Por exemplo, hoje em dia as bicicletas têm muita tecnologia, tem muito estudo, muito avanço, muita tecnologia nelas. E elas não são
né, tem as bicicletas elétricas e tudo mais, mas elas são uma evolução das bicicletas que a gente já conhece. E elas a gente não liga, né, numa tomada, ela não precisa de uma bateria para funcionar, mas ela também tem tecnologia na construção, né, de casas, na produção de imóveis. Então, muitas coisas que a gente nem imagina precisam da tecnologia para serem feitas, né? Teve muita tecnologia na sua produção também. Então, ela está presente, sim, né, em várias situações do nosso dia a dia que muitas vezes a gente nem percebe. Aqui na imagem, a prof colocou alguns, né, eletrodomésticos que a gente tem, o ventilador, liquidificador, o forno, a geladeira, o aspirador de pó, enfim. Cada vez eles estão ficando mais modernos e tendo mais funções, né, fazendo mais coisas do que eles faziam quando foram inventados. Com a tecnologia, as pessoas passaram a entender melhor a natureza e como o universo funciona. A tecnologia também mudou o jeito como as pessoas se comportam. Então, com a tecnologia, com os instrumentos que foram sendo criados, a gente passou a entender como a natureza funciona, como o universo funciona, né? Porque a gente tem esses meios, né, da tecnologia que nos ajudam a entender tudo isso. A evolução da humanidade, dos meios de transporte, dos meios de comunicação e muitas outras questões estão ligadas ao avanço da tecnologia. Por que a evolução da humanidade? Nós não somos mais igual eram os homens das cavernas, né? Porque a gente tem tecnologia, nós temos os meios de comunicação, nós fomos evoluindo, né? A maneira como nós nos vestimos também é uma forma de tecnologia, as fábricas, as máquinas que produzem, né, as roupas e tudo mais, é uma forma de tecnologia. Então, toda essa evolução da humanidade era, sim, uma tecnologia muito simples, mas que foi avançando, né, e ficando cada vez mais aprimorada. E você sabia que os avanços tecnológicos começaram há muito tempo atrás? Então, como a prof falou, muitas vezes a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em algo que precisa ligar, né? Que funciona, que tem botão, né? Que precisa ligar na tomada, precisa de uma bateria, mas não, tecnologia está em vários objetos. Então, esses avanços, eles não envolvem só máquinas e robôs, mas graças a eles, a humanidade pôde evoluir e se transformar. Entre as principais descobertas e avanços para a tecnologia desenvolvidas pelo homem foram o fogo, há 800 mil anos atrás. Então, o fogo foi uma descoberta muito importante para a humanidade. As ferramentas de pedra, há 100 mil anos atrás. Então, pensa, 100 mil anos atrás, o que existia de tecnologia? Nada. Então, as ferramentas de pedra que facilitavam a caça, que facilitavam a vida, né, dessas pessoas da época, era uma grande tecnologia para elas. O arco, que também, né, permitia a caça, né, poder caçar diferentes tipos de animais. O cobre, há 8 mil anos antes de Cristo. Então, a gente pega os 2021 que nós temos, né, até mais os 8 mil anos, então dá mais de 10 mil anos atrás. A agricultura, há 8 mil anos antes de Cristo, a agricultura foi algo muito importante para o desenvolvimento da humanidade. Por quê? Porque antes as pessoas eram nômades, né? Eles estavam sempre indo de um lugar para o outro em busca de alimento, em busca de comida. Então eles chegavam no lugar, comiam, né, o que eles tinham, as frutas das árvores, né, caçavam os animais que tinham por ali, e quando isso acabava, eles precisavam ir para outro lugar, né, eles não se fixavam em nenhum lugar. Com a agricultura, as pessoas começaram a passar a morar em um lugar. Por quê? Porque eles plantavam, eles precisavam esperar a planta se desenvolver, crescer, eles poderem colher e aí comer. Então, aí eles começaram a ter um lugar fixo para morar por conta da agricultura. E isso foi muito importante para o desenvolvimento da humanidade, porque as pessoas começaram a
pensar de uma forma diferente naquele lugar que eles estavam, tornar aquele lugar melhor, né? Mais confortável com os recursos que eles tinham, mas tentar, né, deixar aquele lugar o melhor possível para eles poderem viverem. A roda, há 4.000 anos antes de Cristo, também, né, a partir da roda, né, foram pensadas as carroças, puxados, né, os meios de transporte puxados por animais, e as pessoas podiam se locomover com mais facilidade de um lugar para o outro. A escrita, 3.500 anos antes de Cristo, o ferro, 1.500 anos antes de Cristo. A gente pensa assim, na agricultura, a roda, a escrita, nossa, tão simples. Simples para nós, né? Que quando, né, chegamos já estava tudo pronto, tudo inventado, tudo desenvolvido. Mas imagina quando tudo isso surgiu, a diferença que começou a dar na vida dessas pessoas, né? Como facilitou a vida deles, esses avanços que para nós hoje em dia a gente olha e pensa, nossa, mas inventar roda, tão simples, não. Mas na época, com os conhecimentos, com as ferramentas que se tinha, era uma grande tecnologia. A partir do século XVII, a tecnologia começou a ter mais avanços. Então, nessa época, começaram a surgir as indústrias. E com o surgimento das indústrias, começaram a surgir novos materiais também e a tecnologia começou a avançar mais. Então, o surgimento das indústrias fez com que as cidades crescessem, a vida das pessoas então começou a ser mais agitada por conta do trabalho e o uso de metais fez com que as máquinas surgissem e fossem evoluindo. Então, com o surgimento das indústrias no século XVII, a tecnologia então começou a avançar mais rapidamente. Até então ela andava, digamos, a passos de formiguinha, mas a indústria com os metais, né, o ferro, alumínio, ouro, prata, enfim, vários que existem, começaram a surgir novas máquinas, novos materiais, e aí começou a ter uma evolução mais rápida da tecnologia. No século XX, então, 300 anos depois, surgiram várias formas de tecnologia. A maioria delas, então, começou a ser ligada com os meios de comunicação e de transporte, como o rádio, o avião, a televisão, o radar, o computador, a energia nuclear, o telefone e muitos outros. Então, a partir ali do século XX, a tecnologia ligada aos meios de comunicação e aos meios de transporte avançou muito, surgiram muitos meios de transporte novos, com mais tecnologia, com mais segurança e meios de comunicação também. Diversas invenções foram surgindo e evoluindo com a tecnologia. Esses avanços mudaram a maneira como realizamos várias atividades do nosso dia, como a comunicação, o transporte e até a maneira que estudamos. Porque aqui estamos, né? A nossa maneira de estudar pelas nossas aulas é uma maneira muito diferente do que até a que nós estamos acostumados normalmente na escola, certo? Então, isso está acontecendo por causa da tecnologia. Aqui na imagem, né, a gente consegue ver o homem primitivo com a pedra, depois aqui, né, representando os gregos, então já com o pergaminho, depois, né, com a evolução, os livros e hoje em dia com um tablet ou um celular, né? Todos eles estão fazendo a mesma coisa, mas de maneiras diferentes, com tecnologias diferentes, porque essa era a grande tecnologia, aqui essa era a grande tecnologia, depois essa era, e assim foi evoluindo. Para a época eram grandes avanços tecnológicos com os materiais que as pessoas tinham. Mas a tecnologia também trouxe alguns problemas, né? Um deles é o distanciamento entre as pessoas que estão próximas de nós, pois muitas vezes nos comunicamos com frequência com quem está longe através das redes sociais, mas acabamos ficando longe e ausentes de quem está bem pertinho. É importante não deixarmos que as pessoas que gostamos e que estão perto acabem ficando distante do nosso carinho. Então, muitas vezes a gente fica nas redes sociais, né, trocando mensagens, fotos, vídeos, enfim,
com quem está longe, né? A gente está com saudade e a gente acaba deixando de lado, não valorizando aquela pessoa que está, às vezes, dentro da nossa casa. Então, esse é um dos problemas que a tecnologia traz, né? Muitas vezes a gente fica ali no celular, na televisão, horas e horas e acaba não conversando com quem está com a gente, não contando para os nossos pais, né? Como foi o nosso dia, o que eu aprendi na escola, o meu amigo, né? O que a gente brincou e tal. A gente acaba deixando esses momentos com as pessoas que estão perto de nós, com as pessoas que a gente gosta e que gostam da gente. A gente acaba deixando elas de lado para ficar próximas de quem está longe, usando a tecnologia. Então a gente tem que sempre lembrar de valorizar também quem está perto, né? Mas não mandar uma mensagem para ela, né? Dá um abraço, conversa, dá um carinho, passa um tempo junto, que isso ainda é muito, muito mais importante do que qualquer tecnologia que já foi inventada, tá bom, pessoal? Nenhuma forma de tecnologia substitui o amor e um abraço bem gostoso. Então, nunca se esqueça, né? Às vezes é bom a gente estar perto de quem está longe, né? Às vezes o vô, a avó, um tio, alguém que a gente gosta muito, né? Mas que mora longe, mora em outra cidade, a gente consegue se comunicar e contar nosso dia e tudo mais. Mas a gente também tem que ter essa forma de carinho, de atenção com as pessoas que estão perto, tá bom? Muito bem, espero que vocês tenham gostado então da nossa aula, um pouquinho sobre tecnologia, nossa conversa sobre tecnologia. Se ficou alguma dúvida, voltem nossa aula, leia os slides com bastante atenção. Não se esqueçam de que tudo, né, que a gente conversou, se vocês esquecerem, voltem à aula novamente e não se esqueçam de realizar atividades sobre a nossa aula, ok? Então vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!